Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso curso teológico. Nós estamos estudando aí o conteúdo aí de Teologia Sistemática 4 e o tema de Teologia Sistemática 4, precisamente nós estamos falando de igreja, eclesiologia, 3 aulas de eclesiologia e 2 aulas de missiologia, que também pode ser todas consideradas eclesiologia. Então, literalmente, em Teologia Sistemática 4, nós estamos estudando a doutrina da igreja. A eclesiologia quer dizer igreja, né? Eclésia. Então, na primeira aula nós estudamos aí a doutrina da igreja, parte 1. Na segunda aula, a mesma coisa, parte 2. Depois, eclesiologia, a doutrina da igreja, parte 3. Na lição 4, que é essa que eu vou estar aplicando para vocês agora, que é missiologia, a igreja e a missão. E a quinta aula, que será na próxima semana, a missiologia e a igreja, parte 2. Lembrando aí que a lição 1, 2, 3, 4 e 5, uma complementa a outra. É uma base para vocês terem disso aí, é que na lição 4, que eu vou estar aplicando para vocês agora, nós vamos estudar o tópico 10. Então, lembrando que o tópico 1 já está lá na lição 1. E hoje nós vamos dar continuidade ao tópico 10. E na próxima lição também, que vamos estar falando de missiologia também, nós vamos entrar aí no tópico 14, tá bom? Só para os irmãos terem aí uma ideia. Essa aula ela foi aplicada presencial pelo professor Alain, na sala de aula, no nosso ministério, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, situada em Jacupemba, e devido à necessidade de alguns alunos não estarem presentes, por não morarem aqui, é necessário nós estarmos gravando essa aula posterior à aula presencial que foi aplicada. Então hoje nós vamos falar aí nós vamos dar início à missiologia, à igreja e à missão. Nós vamos iniciar aí com um texto bíblico, como é o costume das nossas aulas, sempre iniciar com um texto bíblico. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 28. Vou ler o 27 e 28. Diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, ou dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então aqui é um resumo da igreja que foi formada por Cristo Jesus lá em Atos dos Apóstolos. O que a gente vê aqui que essa lição literalmente ela vai totalmente contra aí quem prega contra a igreja, porque quando Jesus veio, ele veio para salvar a humanidade e ali formando a igreja do Senhor. Ali ele estabeleceu a igreja, tanto que ele preparou homens para liderar. Se preparou pessoas para liderar, quem essas pessoas vão liderar? Um povo escolhido por Deus. O povo salvo, a igreja eleita, seria liderada por aqueles homens escolhidos por Deus. E Deus separou ali os apóstolos. Essa questão de apóstolos nos dias de hoje, há várias controvérsias aí, se existe ou se não existe. A questão é que quando Jesus chamou ali, estava iniciando a igreja. Então Deus separou apóstolos. Então você vai ver que tem igrejas que tem pastores, outras tem bispos, que é o mesmo presbitério. Tem outras que tem apóstolos. Essa questão aí, na minha opinião, ela é irrelevante se for considerar o cargo, né? Desde quando ali seja um pastor preparado, um líder, um apóstolo, a pessoa esteja ali na direção, seja uma pessoa direcionada por Deus. Se Jesus levantou apóstolos, é evidente que nós temos que ter consciência que os apóstolos eram chamados literalmente por Deus. Mas a igreja foi formada ali, então hoje tem as pessoas que é chamada por Jesus Cristo, melhor dizendo, as pessoas chamadas por Jesus Cristo, no caso de Paulo. Paulo não era ali precisamente, não foi chamado pessoalmente por Cristo Jesus, mas foi chamado por Cristo ali em visão. Ele teve uma visão ali e Jesus o separou para o apostolado. Então ele foi o único que foi chamado
audível, ouvindo a voz de Cristo ali, mas não quando Jesus informa ali de homem que ele veio ao mundo. E aí nesse meio aí ele separou pessoas, né, uns pôs na igreja primeiramente para apóstolos, né, ou pastores, que foi as pessoas chamadas para liderar. Em segundo lugar, profetas. Não existe ali o ministério profético, não é que existe aquele ministério de profeta, com aqueles trajes de profeta, como existia no passado, mas Deus nos deixou o ministério de profeta, ou seja, a pessoa exerce, em tal momento ele exerce a profissão ali de... A profissão não, perdão, ele exerce ali o ministério de profeta em alguns momentos. Em terceiro, mestres, ou seja, é isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo aplicação, exegeses dos textos bíblicos. Deus nos separou para aplicar aos irmãos a clareza dos estudos bíblicos. Depois, operadores de milagres, aquele que tem o dom de orar e ali acontece um milagre repentino, independente da fé de outrem. Ali depende ali do Espírito de Deus, do Espírito Santo que está no operadores de milagres. Depois, dons de curar, né? Automaticamente tem aquela pessoa que já ora e Deus já cura instantaneamente. De socorros, de se compadecer, aquela pessoa que é mais aqui uma assistência social, aquela pessoa que se envolve mesmo para ajudar outras pessoas. O de governar, existe ali o pastor da igreja, mas existe ali o governo também aplicado ali no pastoreio, e ele ali separa pessoas, o departamento. É lógico que uma igreja não é direcionada, não é dirigida sozinha, só por uma pessoa, é um grupo de líderes ali, que governa ali por orientação do pastor, que é orientado por Deus. E variedade de línguas, também há diversas interpretações na questão de línguas, e não é o caso que nós vamos entrar aqui, nós vamos dar continuidade. Então, a igreja foi formada por Cristo, existem cargos que devem ser exercidos na igreja. Uma pessoa sozinha não pode fazer todas as coisas na igreja, até porque não vai dar certo. Uma decisão de várias pessoas ali conversando, é igual aquele ditado, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma, mas tem que ter uma pessoa para dar ali um parecer final no caso de indecisões, né? Aí precisa de uma pessoa para, não, então vamos fazer assim, já que não decidiram, ficou empatado aqui as decisões aqui. Então precisa dessa pessoa para liderar, a pessoa separada por Deus. Um caso bem comum que nós vemos foi que Jesus Cristo, após ser ressuscitado, ele orientou a Pedro a apacentar, orientou a Pedro a tomar conta do rebanho, a tomar conta da igreja do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Aqui nós damos início aqui a nossa aula com essa introdução, falando de igreja, a importância de igreja, que nós já estudamos isso aí nas aulas passadas, que é necessário congregar, é necessário ter comunhão. A igreja fala de comunhão. Nós já aprendemos aqui também que eu sozinho não sou igreja, eu sou templo e morada do Espírito Santo, mas para mim ser templo e morada do Espírito Santo, eu tenho que ter comunhão. E para ter comunhão, eu tenho que ter relacionamento. E para ter relacionamento, só vai acontecer quando eu convivo com outras pessoas. Essa comunhão só vai existir entre pessoas. Essa comunhão, ela não existe... Olha, pega isso aqui que eu estou falando. Essa comunhão, ela não existe só entre mim e Deus. Não existe. Eu não tenho comunhão só com Deus. João, ele escreve que se eu disser que eu amo a Cristo e aborreço o meu irmão e não amo o irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Então não existe comunhão individual, que só eu e Cristo. A comunhão tanto na terra como no céu. Então eu tenho que ter comunhão com o próximo, aí assim eu vou ter comunhão com Deus. E realmente, verdadeiramente eu vou ter comunhão com Deus. Sendo assim, nós entramos aí no tópico 10 da lição 4 do nosso conteúdo aí, que é a igreja e a missiologia urbana. A vida eclesiástica tem a ver com o processo de urbanização no mundo. Quando se fala da parte eclesiástica, está falando aqui literalmente da igreja do Senhor.
O fluxo migratório constante dos países pobres para os países mais desenvolvidos, do interior para os grandes centros, tem acontecido de muitas formas. A gente tem visto que pessoas têm saído dos interiores e têm se migrados para as grandes metrópoles, e isso vai causando aquelas famosas, aquelas conhecidas favelas. Por que isso acontece? Porque as pessoas vão cheias de planos, cheias de sonhos, e ali acaba sendo frustrado esses planos, e essas pessoas vão ficando às margens da sociedade, e infelizmente muitos viram até moradores de rua, porque vão lá em busca de sonhos em lugares diferentes, chega lá, os seus sonhos são frustrados e não conseguem ali atingir, até mesmo conseguir um emprego. É muita dificuldade para conseguir emprego, porque a questão de conseguir emprego hoje, nos lugares vão avaliar onde você mora, as condições que você tem para chegar até o trabalho. Então tudo isso vai pesando, e essas pessoas, por migrarem, por ser de lugares mais distantes, acabam não conseguindo ali buscar os seus sonhos, mas nem por isso a pessoa deve desistir de ir atrás do que sonha, do que consegue. Você não tem culpa de nascer numa situação ruim, de nascer num lar problemático, você não tem culpa disso. Mas permanecer nisso, a culpa já é sua. O dever de mudar, o dever de ser outra pessoa, isso depende de você. Você conquistar coisas que talvez seus parentes, os seus anteriores não conquistaram, você tem condições de conquistar. Mas você não depende dos seus parentes, você não depende das amizades. Você depende da sua força de vontade e coragem para exercer isso aí. Então, a mudança, ela exige sacrifícios, ela exige um certo esforço aí para que aconteça. Nesses próximos anos, a maior parte da população do planeta estará vivendo em grandes cidades e transformando aí as metrópoles aí nas megalópolis, ou seja, tá migrando, as pessoas estão migrando muito para os centros, né, para as grandes cidades. Estratégia urbana de Paulo, que foi o pregador dos gentios, como é conhecido dos irmãos. A metodologia empregada pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. A primeira observação é que ele procurava instalar-se nos grandes centros. Por que isso, Isaú? Paulo, ele tinha um dever e ele aproveitava muito o seu tempo. Uma coisa que nós devemos levar muito em conta, e a gente infelizmente não levamos. Se existe uma coisa valiosa na nossa vida, ela se chama saúde e tempo. Só que a questão, os dois nós acabamos aí não dando a devida importância que é necessária. Mas, por exemplo, o tempo. O tempo, você já reparou quanto tempo que nós gastamos inutilmente? Você pode olhar isso, o tempo que você às vezes vai ver, que você passa ali mexendo no celular, com coisas que não somam, com coisas que não te dão resultado. Olha o tempo ali que passa ali, às vezes até numa série que você vai assistir, tanto tempo você gasta ali, e quanto tem pessoas aí que pagaria milhões e milhões para ter mais um dia, para ter mais uma hora, e só que isso aí não está no controle do homem. Essa questão do tempo pertence a Deus. Então, para você ter uma noção de quão valioso é o tempo, e Paulo ele não perdia tempo. Quando ele podia, ele ia para os centros das grandes cidades pregar, falar do que ele foi chamado para fazer. Mas a primeira ocasião de multidão que foi utilizada pelos apóstolos foi no movimento ali da descida do Espírito Santo. A chegada de Cristo, já falei isso também nas aulas passadas, que a chegada de Cristo ao mundo, ele foi na plenitude dos tempos. O que é isso? Vocês estão cientes, vocês sabem disso, que ali foi o momento que Cristo chegou, foi o momento que já existia navios para navegar, ruas, estradas,
para as carruagens, para os carros passarem, e ali facilitava o evangelismo. Então as cidades, os portos, tudo já existia ali uma comunicação, via ali a transporte de animais, tudo isso já existia. Então por isso ali foi a plenitude dos tempos, a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes. Quando aconteceu, a cidade era tempo de festa, tanto que Pentecoste não é necessariamente a descida do Espírito Santo. Pentecoste é uma festa de 50 dias que aconteciam, e ali muitas pessoas de outras nações se ajuntavam em Jerusalém para negócios, para compra, para festejar, então ali acontecia. Nesse momento o Espírito Santo chegou e se relacionou ali com a igreja. Nesse momento aí, muitas pessoas puderam ver. Então, essa é a questão das multidões, de procurar. Não que você não deva ir para os interiores, para as fazendas, para as roças, falar do amor de Cristo. Só que o que a gente está falando aqui, que a estratégia de Paulo era atingir o máximo de pessoas, porque ele tinha um tempo que ele prezava muito, e ele queria divulgar o evangelho para todos e de todas as formas. Ele viajou vários países, ele atravessou continentes ali pregando a palavra, porque ele valorizava muito o tempo que era dado. Assim como Jesus, né? Jesus, ele é como se ele tivesse preparado ali. É lógico que Jesus não precisava de preparo nenhum, mas Jesus, ele se revelou o seu ministério ali, ele se manifestou depois dos 30 anos. Então é como se ele tivesse estudado, né, se você trazer por uma interpretação humana, é como se ele tivesse preparado 30 anos ali para pregar 3 anos. Olha para você ver a grandeza disso. Às vezes nós não nos preparamos nada e já queremos ser alguma coisa, né? E Cristo, ele se guardou nesse tempo todo, né, ali para 3 anos ele sair para falar. E em 3 anos o que ele fez revolucionou. Paulo aproveitou o máximo também o tempo que ele tinha. Todo o tempo ele repercutia para irradiar pelas regiões adjacentes. Ali ele já divulgando ali a palavra de Deus. Atos capítulo 13, você vai ver um pouco sobre isso. Obediente ao plano divino de universalizar o evangelho mediante a transição da igreja para o mundo gentílico, o apóstolo usou a mesma estratégia quando transpôs os limites da Ásia e alcançou as fronteiras europeias através da Macedônia, atual norte da Grécia. Capítulo 16 de Atos. Então, ele, como eu já disse para vocês, em todo esse tempo ele fez questão de viajar. Ele não parava, ele não tinha tempo para si. O tempo que ele tinha, ele investia em propagar o evangelho do Senhor. Ou seja, ele investia, ele fazia missões, porque ele foi chamado para fazer missões. E aí ele partiu ali para Tessalônica, aí passou em Bereia, Atenas, os centros dos grandes conhecidos, o centro ali onde havia grandes conhecimentos filosóficos, de onde surgiu até ele foi até Corinto, capital da Acaia, atual sul da Grécia. Então ele aproveitava o máximo. Em todos esses casos, os grandes centros como Tessalônica, Acaia, Corinto, foram os locais estratégicos onde o evangelho começou a ser anunciado. Então Paulo, ele tinha essa visão, até porque o preparo dele era para grandes públicos, né? Paulo, ele não tinha problema de evangelizar uma pessoa, só que ele era preparado para falar para multidões. Paulo era preparado para falar para multidões. Paulo foi uma pessoa que se preparava, ele já dedicava a Deus antes de conhecer a Jesus. Tanto que quando ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia em nome de Deus. Olha que interessante isso. Quando ele saiu para perseguir, ele tinha a carta, ele tinha ali a autoridade dos homens de Deus, dos sacerdotes, aqueles homens que davam ali autoridade para ir perseguir o povo de Deus.
Lembra que Jesus foi abordado numa ocasião que perguntaram: em nome de quem que você faz esses milagres, você cura no sábado, que faz todas essas coisas? Jesus vai perguntar de quem era a autoridade, de onde vinha a autoridade de João Batista. Era dos homens ou era de Deus? Os homens não responderam porque era preciso, era necessário um mandato, uma autoridade para fazer tais coisas. Depois você vai ver essa ocasião também, Jesus falando a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave dos céus. Né? Essa chave aqui, eu já falei sobre isso também, essa chave é a autoridade que Cristo deu a Pedro, que Cristo nos dá para pregoar o Evangelho. Então nós temos uma autoridade não humana, nós temos uma autoridade do céu. É por isso que Tiago escreve que quem constitui amigos de Deus constitui-se inimigo do mundo, e assim vice-versa. Então, nós temos que ir contra as investidas do mundo, nós temos que ir na contramão do mundo, porque se nós não vamos, nós não estamos aí com a carta dos céus, nós não estamos pregando no nome do Cristo, do ressurreto, do Salvador. Então tem que ter essa autoridade do céu, e para ter essa autoridade do céu, literalmente tem que ser inimigo do mundo. Em todos esses casos ele passou, Paulo andava pregando, nascido em Tarso, uma das principais cidades do Império Romano. Estou falando aqui do currículo de Paulo. Pertencia a uma família judaica e cresceu sob a influência da cultura helênica, o que lhe dava mobilidade para transitar livremente as fronteiras da época. Lembra da autoridade? Mas ele tinha também a autoridade dos sacerdotes, aquela autoridade para fazer o que fazia em nome aí do ministério que ele exercia. Em Filipos, a sua primeira iniciativa foi buscar um lugar para a oração, fora da cidade, onde pôde falar às mulheres ali reunidas. Nessa lição nós temos um tópico aí só sobre as mulheres, e nós vamos falar mais isso na frente, né? Aqui em Atos capítulo 16 foi onde ele encontrou aqui Lídia, uma empresária bem sucedida no ramo de púrpura. Não foi por acaso que as primeiras pessoas a ouvir o Evangelho na Europa tenham sido as mulheres. Elas são, por natureza, mais sensíveis e sempre mais dispostas a lutar pelas causas que assumem. Na questão, se você for olhar essa questão das mulheres, eu vou deixar para enfatizar um pouco mais na frente, elas são mais compromissadas na realidade. Então Paulo já chegou aqui, já encontrou essa situação, ele viu, né, a necessidade de encontrar um lugar para orar. Você lembra quando Jesus entrou ali no templo, que o pessoal estava vendendo mercadoria, e estava ali, literalmente um mercado, virou um mercado de compra e vendas, e Jesus chegou ali, pegou o chicote ali, começou a bater nas coisas, lembrando que ele não bateu em ninguém, ele começou a derrubar as coisas ali, bater nas bancas, nas barracas que estavam ali, e ele disse o que? A minha casa será chamada casa de oração. É interessante a gente focar nisso aqui, porque Paulo chegou aqui, quando ele chegou em Filipos, ele procurou um lugar para oração. Foca nisso aqui, oração. Então, nós temos que ter um lugar para oração. E Jesus, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, e não casa de pregação. Entende isso? Que a pregação, ela tem que viver aquilo que está escrito em Mateus capítulo 28, ali no finalzinho, ali, que diz, versículo 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, precisa de um lugar para orar, mas o evangelho, ele tem que ser anunciado fora das quatro paredes. É lógico que no final de semana, sempre as pessoas não crentes decidem ir à igreja, e ali você vai pregar uma palavra evangelística. É por isso que eu sempre falo disso, que a mensagem de um culto de domingo, ela tem que ser evangelística, tem que ser uma mensagem de arrependimento, para a rendição, para que a pessoa reflita sobre os seus pecados e aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Pega isso aqui e leva para a sua congregação, leva para a sua igreja. No domingo é o dia que o pecador
decide visitar a igreja. É o dia que o pecador decide ir na igreja, fazer uma visita. Às vezes uma pessoa que está afastada do evangelho decide ir na igreja. Então você não pode, num culto de domingo, num culto que está cheio de pessoas não crentes, você vai pregar sobre avivamento. Ah, não, mas avivamento, Deus salva também. Claro que pode salvar. O Espírito Santo, ele tem poder de transformar, mas o que convence o homem do pecado do juízo ali é o Espírito Santo através de uma palavra que você vai pregar sobre Jesus Cristo, sobre o que Jesus fez, o que ele passou, o que vai fazer, o que vai acontecer. Isso traz a reflexão, a pessoa reflete. Então a mensagem de um culto de domingo, geralmente, é necessário ser uma mensagem evangelística. Já visto que nós estamos falando de missão. E Paulo chegou ali, ele preparou um lugar para oração. Não foi um lugar para pregação. Você tem que entender que existe o culto de preparo ali, o culto de ensino. E esse culto é um culto que você não deve faltar. Essa reunião você não pode faltar, que é a reunião de ensino da palavra. Então, como que se faz missão? Você evangeliza, você prepara, e essa pessoa vai estar apta para também ir atrás de outros. E ela vai se preparar como? Ouvindo nas reuniões ali que faz nos cultos de ensino. Na escola bíblica dominical, nós já passamos aí esse conteúdo, né? Sobre a escola bíblica dominical, que é essencial na vida do crente, principalmente do líder, da pessoa que lidera, que tem algum cargo na igreja. Sem dúvida, as mulheres elas tiveram um papel fundamental na divulgação do evangelho. Em Atenas, famosos pelos grandes empates filosóficos, as artes e os deuses da mitologia grega, Paulo utilizou como um ponto de contato da sua religiosidade para apresentar aos atenienses a mensagem sobre o Deus desconhecido. Você que já visitou o nosso canal Isaú Souza, você já teve a oportunidade de ver alguns assuntos históricos também sobre a Bíblia, e a gente enfatiza sobre essa questão aí de Atos capítulo 17 e Tito também sobre a questão aí do Deus desconhecido que Paulo prega. Ele vai falar ali para os atenienses com um resultado imediato em cada realidade da vida urbana, uma estratégia específica. Então Paulo ele tinha uma estratégia para cada ocasião. E nesse momento aqui que Paulo chega em Atenas, Paulo vê um altar ao Deus desconhecido. Olha isso aqui que interessante. E quando ele vê aquele altar ao Deus desconhecido, ele chega para os atenienses ali, os epicureus ali, e diz assim, eu tenho notado que vocês são pessoas muito religiosas. Vocês são pessoas que levam a religião muito a sério. E eu tenho visto aqui que tem um altar ao Deus desconhecido. E as pessoas falam assim, nossa, que sabedoria de Paulo ali, que o Espírito Santo deu Paulo ali. Eu tenho um material sobre isso aí no nosso canal, e eu mostro para vocês que não existe aqui só a participação do Espírito Santo. Existe aqui a participação humana também. Que participação humana é essa, Isaú? É a que Paulo tinha. Paulo ele se dedicava às coisas de Deus, ele estudava as coisas de Deus. Com Paulo ele não foi... Existe muito o caso disso, da pessoa, Deus chama a pessoa e prepara. Deus trabalha mais dessa forma. Deus chama a pessoa e capacita ela. Só que no caso de Paulo, Paulo já era um homem preparado. Ele era um homem culto, já era um homem de experiência. Então nós temos que ter esse cuidado de, se nós queremos realmente que Deus faça algo em nossa vida, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Eu quero ser um missionário e eu não tenho um curso de inglês. Eu quero viajar para outros países para pregar a palavra e eu não estudo nenhum outro idioma. Então Deus utiliza daquilo que você tem em mãos. O que você tem em mãos? Qual é a ferramenta que você usa para agregar? Deus vai abrir as portas. O trabalho de Deus é abrir as portas para você passar. Mas você está preparado para passar por essa porta que Ele está abrindo para você? Então é isso que nós temos que ter em mente. Quer ser algo? Quer ser um pastor? Se prepara para ser um pastor. Quer ser um pregador? Estuda, ora, jejuma, estuda de novo, foca nos estudos, busquem, vai para a história, vai para a geografia,
e vai ver que Deus vai te preparar. Então, Paulo chega ali e fala, ó, é desse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E eu tenho um tema muito interessante, procura aí no nosso canal e você vai ver por que existia aquele altar ao Deus desconhecido. Qual é o motivo daquele altar ao Deus desconhecido naquele lugar ali? Tem um motivo, tem um fato histórico aí, vocês entendem isso? Então, eu vou deixar até na descrição aqui dessa aula, esse vídeo aí, e vocês vão olhar e vão lá ver por que Paulo falou daquilo, com base em que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido, e se realmente Paulo inventou aquilo naquele momento, ou realmente ele teve um histórico para falar. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que ele vai falar de algo que ele entendia, que ele conhecia, de história que ele tem conhecimento. Então depois que você terminar essa aula, vai aqui ó, na descrição, vai ter, eu vou deixar o link aqui desse vídeo para você assistir o porquê que Paulo fala sobre esse assunto. Nessa cidade localizada hoje na Turquia, apresentava-se o culto à deusa Diana, uma das deusas do panteão romano. Em Filipos, a artimanha de Satanás foi tentar envolver Paulo com elogios ardilosos para manter a credibilidade demoníaca intacta entre os filipenses. Lembra do momento que Paulo, ali em Filipos, ele pregando a palavra de Deus, e uma moça ali começou a elogiar, uma adivinha, né? Começou realmente aí esses homens são homens de Deus. Só que Paulo era um homem preparado e ele conhecia a voz de Deus e conhecia a voz do inimigo. Então, literalmente, Paulo, ele não se deixa seduzir por palavras, né? Porque as pessoas gostam de ser bajuladas, mas a pessoa que está na direção de Deus, ela não se deixa se levar por elogios, né? E Satanás ali elogia dizendo verdade, ao contragosto, né? Ele elogiava aqueles homens ali para não ser desmascarado e dizia que realmente aqueles homens eram homens de Deus. Mas o apóstolo já estava preparado, pois antes de qualquer outra coisa, no solo europeu, ele fez o quê? Ele encontrou um lugar ali para orar. Ele fez uso da arma da oração para enfrentar o confronto no nível espiritual. Então, Paulo, antes das suas missões, ele orava, assim como Cristo passou boa parte do tempo orando para nos dar exemplo. O desafio moderno da urbanização. O primeiro é a diversidade cultural, né? Essa questão de urbanização, de mudança de local, tem toda aí a diversificação cultural. É uma coisa que nós temos que usar, né? Lembrando, usar isso ao nosso favor, lembrando que não é o que as pessoas fazem nos dias de hoje, que vamos fazer isso aqui para atrair mais pessoas, colocando o muro dentro da igreja. Não é isso, é utilizar do contexto ali para ganhar vidas sem trazer o mundo para dentro da igreja, que é uma coisa que, entre aspas, parte da igreja fazem nos dias de hoje, que é levar o mundo para dentro da igreja, achando que com isso está fazendo a coisa certa, né? Não é a igreja lavada e remida do Senhor Jesus, que essa é incorruptível, essa não tem mancha. O latim era o idioma oficial, mas o grego predominava em suas fronteiras, entre os povos de raízes. Outro desafio é a falta de oportunidades sociais, pois a grande maioria não consegue sequer chegar à base da pirâmide social e acaba vivendo às margens do processo nos subempregos, entregue às drogas, exposto aí à prostituição, entregue à prostituição, literalmente aí a passagem aí para o mundo do tráfico, exposto a violências. Tudo isso acontece aí porque a falta de oportunidade, nós comentamos isso aí no início da aula. O materialismo é também uma característica urbana aí, que acontece muito aí também, que é um empecilho também que atrapalha aí, que acontece aí também nessa marginalização aí
das pessoas que não conseguem aí oportunidades. Isso sem falar na incidência de outras circunstâncias, como a secularização e a defesa do aborto, a homossexualidade, o relacionamento sexual livre entre jovens, sem compromisso do matrimônio, que é o que nós temos aprendido, e outras situações que tornam os defensores dos padrões bíblicos aparentemente antiquados e ultrapassados. A ideia do mundo é levar as pessoas nos julgarem pelo que nós defendemos ser errado. Ou seja, a forma de vida tradicional, constituída por Deus, que Deus deixou lá no Éden, que era Adão e Eva. Então, defender essas ideias, defender a família, isso o mundo ele quer fazer que as pessoas que veem nós defendemos isso passem como errado. Sejam pessoas, vocês é antiquado, o mundo está evoluindo e vocês não evoluem com o mundo. Então, ou seja, lembra também que eu falei sobre ser amigo de Deus? Só é amigo de Deus quem é inimigo do mundo. Ou seja, se o mundo está de acordo com tudo que nós fazemos, então nós não somos amigos de Deus. O avanço aí das seitas, um dos principais problemas que a gente tem visto aí na atualidade. Por outro lado, constituiu na outra face o desafio da vida urbana. Elas aparecem na época de Paulo. Desde lá de Paulo, já tinha surgido muita seita. Nos tempos de Paulo, já havia essa seita, e por isso Paulo vai advertir ali, vai escrever algumas cartas às igrejas, orientando sobre essas seitas. Em nenhum outro tempo da história tiveram a expansão considerável como nos dias atuais, as seitas nos dias de hoje. Hoje é um absurdo a forma que as pessoas querem pregar o evangelho. Aí você pode falar para mim assim, não, o importante é que o evangelho seja pregado. Não, não é assim que funciona. O evangelho, Paulo ele escreve, se um anjo descesse do céu e pregasse um outro evangelho que não fosse esse que estava sendo pregado, ele é maldito. Um anjo, ainda um anjo fizesse isso. E hoje nós vemos muitas pessoas pregando um evangelho que não é o evangelho bíblico. Não é o evangelho que Jesus deixou. É o evangelho de um nada a ver. O que importa é o coração. Então uma das palavras que o diabo mais gosta é essa. Não tem nada a ver. Deus olha o coração. Você está julgando. Então é um evangelho de você estar julgando. Não tem esse evangelho? Cuidado, hein, você está julgando. E não julgue. Então esse evangelho não é o evangelho de Cristo. A Bíblia manda julgar sim, mas segundo a orientação do Espírito Santo, a justa justiça. É para julgar mediante a justa justiça. Então nós temos aí diversos desafios aí enfrentados aí na atualidade, com muitas... ou seja, o maior desafio hoje é que o evangelho tem que ser pregado não para pessoas crentes. Hoje está tendo que pregar evangelho para pessoas crentes, porque elas estão absorvendo um evangelho que não é verdadeiro, e você tem que refazer tudo de novo, tem que pregar tudo de novo para mostrar que não é aquilo. E Paulo enfrentou isso lá no passado. Com as diversas seitas, ele estava pregando para pessoas crentes também, para que essas pessoas não se deixassem levar por seitas diabólicas. As estratégias da igreja para o mundo urbano. A igreja, consciente nas suas responsabilidades e capacidade pelo poder do Espírito Santo, há de estar pronta para ser obediente à visão de Deus e transpor todas as barreiras para ser elevada como a mensagem do Evangelho. Então, Jesus Cristo falou para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Aconteceu que eles foram revestidos de poder, porém, não saiu de Jerusalém. Era para ficar até ser revestido. Depois Deus teve que mandar perseguição para que eles saíssem, porque ele já estava preparado, já tinha sido revestido do poder. Assim como Paulo foi obediente ao chamado divino, Atos capítulo 16, a igreja igualmente não pode fugir da realidade das grandes cidades, metrópoles, pois estará praticamente a maior parte da população mundial nos próximos anos. Então, Deus nos chamou, Deus nos preparou, agora eu vou colocar isso na prática. Detalhe, pessoal, que só tem o Espírito Santo de Deus na vida a pessoa que
fala de Jesus. Olha, pega isso aí. O Espírito Santo, ele glorifica, o Espírito Santo, ele é Deus tanto como o Pai como o Filho. Só que o Espírito Santo, ele enaltece, ele professa a Jesus Cristo. Então, você só tem o Espírito Santo na sua vida se você fala de Jesus. Olha que interessante isso. Se você não fala de Jesus para ninguém, literalmente você não tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, qual é a evidência, Isaú, que eu tenho o Espírito Santo? Quando você fala de Jesus para alguém. Se você falar de Jesus para alguém, você tem o Espírito Santo. Você mostra que você tem o Espírito Santo, viu? Viu que interessante? Viu que forma fácil de saber se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida? Viu como é simples compreender isso? Então, a partir de hoje, você não tem mais dificuldade, você não tem mais dúvida em saber se você tem o Espírito Santo ou não. É só você saber. Você tem falado de Jesus para alguém, porque o Espírito Santo, ele glorifica a Deus. O Espírito Santo, ele enaltece a Jesus Cristo. Compreende isso? Olha a grandeza disso. Olha que visão. Então, quando você fala de Jesus, é uma evidência do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Assim, Paulo foi obediente ao chamado divino e fazendo ali o que foi chamado para fazer. Visão multiministerial significa diversidade de ministério, atuantes na igreja, local para alcançar todos os segmentos sociais, das crianças aos mais idosos. Todos precisam estar mobilizados em todas as frentes. Menores, carentes, drogados, prostitutas, terceira idade, empresários, profissionais, liberais, etc. A fim de que se cumpra através da igreja o ministério da reconciliação. Então, a fim de que se encontre o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Olha só, pessoal. Nós fomos chamados para evangelizar. Nós temos que ter em mente que o homem na sarjeta, o mendigo, ele é uma alma que Deus ama tanto como a minha. O classe média aí, a pessoa que vive aí na sociedade aí, numa classe mais ou menos, ele é uma pessoa que a alma dele é tão importante quanto a minha. O homem rico, o homem empresário, eu tenho que entender que a alma dele é tão importante quanto a minha. E o milionário, eu tenho que entender que a alma dele é tão importante quanto a minha. Eu tenho que entender que tanto do homem na sarjeta, o homem em condições de rua, como o milionário, a alma dessas duas pessoas tem o mesmo valor para Cristo, tem o mesmo peso. Então eu tenho que ter na minha mente que eu tenho que evangelizar um mendigo, mas eu tenho que evangelizar também um empresário. Você já reparou como nossa mentalidade ela é fechada? Às vezes eu fico olhando assim, que Deus é o Deus dos necessitados, dos mendigos, das pessoas, do órfão, da viúva. Não, gente, ele é, mas também ele é o Deus do milionário, do empresário, que acha que as suas riquezas constituem ali, de tudo que ele precisa está nas suas riquezas. Aquela pessoa, aquele milionário, aquele empresário, ele também tem necessidade de Deus. Então, vamos parar com vamos derrubar essa barreira, vamos pregar para o mendigo, vamos pregar para o pobre, mas vamos pregar para o rico também. Vamos falar de Jesus para o pobre, mas vamos falar de Jesus para o rico também, que Jesus ele é Deus do pobre, ele é Deus do rico. A palavra de Deus diz que Deus manda o sol para todos, ele manda a chuva para todos. O céu é para todos, o céu é para o pobre, o céu é para o rico, o céu é para todos aqueles que confessar o Senhor de todo o coração e se arrepender dos maus feitos, esse será salvo. Então eu tenho que tirar da minha mente que eu tenho que falar de Jesus só para uma pessoa em situação difícil. Só não falar de Jesus para uma pessoa que está passando uma prova, que está passando uma luta. Então tem pessoas ricas, tem pessoas milionárias, que tem tudo, que não tem falta de nada, mas não é satisfeito.
Sabe por que ele não é satisfeito? Porque existe um vazio nele, que o único que preenche é Jesus. Esse vazio que tem no peito, no coração de um milionário, de uma pessoa rica, de uma pessoa bem de vida, e que ela não entende, sendo que ela compra tudo que ela precisa, tudo que ela quer, ela tem, família, ela tem a família, é em paz com a família, mas vê que te falta algo. Esse algo que falta é Jesus. Então você que é uma pessoa bem de vida, você que é uma pessoa rica, você que é uma pessoa que tem status, que tem dinheiro, você te falta algo ainda, e algo mais importante. Eu estou para dizer que te falta tudo. Se você não tem Jesus, te falta tudo. Faz uma experiência. Você que tem condições, faz uma experiência. Deixa Jesus entrar na sua vida. Peça a Jesus para assumir o rumo, tomar o rumo da sua vida. Peça o Espírito Santo para fazer morar na sua vida, para você ver esse vazio. Você sabe que você tem um vazio. Você sabe que existe uma lacuna que precisa ser preenchida. E esse vazio, o único que cabe aí, com toda a grandeza dele, mas é o único que cabe aí, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Então abre espaço para Jesus Cristo. E você, pregador da palavra de Deus, fala de Jesus para o pobre, mas fala de Jesus também para o rico. Quantas pessoas em nossa volta, quantas pessoas perto de mim, só porque tem uma condição melhor, eu não falo de Jesus para ela. Você tem que falar. E essas pessoas ainda, que você falar de Jesus para uma pessoa em condições financeiras boas, essas pessoas serão uma bênção no Evangelho, porque elas vão ajudar, de alguma forma, elas também vão contribuir para que o Evangelho chegue para outras pessoas. Então você tem que entender isso, e você que tem condições, saiba que o vazio que te falta está em Jesus. Ele preenche o seu vazio. Glória a Deus por isso. Receba essa palavra, põe em prática, faz uma experiência. Não vou ser crente não, faz uma experiência. Eu quero que você faça uma experiência. E você que é pregador do Evangelho também, comece a falar. Você não precisa chegar lá e ficar falando palavras bonitas. Só falar, Jesus te ama, Jesus quer... Eu falo isso, Jesus te ama, lembrando que o Evangelho no passado não era pregado falando Jesus te ama. Não era assim que era pregado o Evangelho. O Evangelho ele fala, arrependa-vos. O reino de Deus está próximo. Jesus ele é amor, mas ele também é ira. Ele também é justiça. A justiça dele é tão forte quanto o amor dele. Tudo isso nós temos que levar em conta. Então, faça uma experiência com Deus e você vai ver que coisas melhores, coisas maiores acontecerão na sua vida, tá bom? Deus continua abençoando a cada um. Continuando aí. Assim Paulo buscou, o lugar de oração, como eu já falei para os irmãos, antes de enfrentar as batalhas na igreja, ele sempre orava. Ele foi o que, na ocasião, ele estava sempre preparado, ele sempre orava antes de ir às suas batalhas. A igreja e as missões transculturais. Agora eu estou no tópico 11. Nós iniciamos aí falando do tópico 10. Agora eu vou falar com vocês do tópico 11, que é a igreja e as missões transculturais. É comum estudar o Apocalipse sobre a perspectiva dos juízos que serão executados sobre o mundo no final dos tempos. Então, geralmente, quando nós vamos falar de juízo, o primeiro livro que nós utilizamos aí é o Apocalipse. No entanto, ele é também o testemunho do que o plano de Deus através do século, que inclui o projeto para o chamado da igreja. Tem pessoas que só pregam com ameaças, Tem pessoas que toda vez que vai falar do reino de Deus, vai falar de ameaça. Então o evangelho não é isso, não é apenas orientar a pessoa das ameaças. As ameaças são evidentes, que o final desse mundo é um fim trágico para quem não está em Cristo. Mas eu tenho que falar das grandezas, do que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem reservado para aqueles que amam e buscam a sua vinda, o arrebatamento. Então eu tenho que entender isso aí também na hora de aplicar o evangelho. A visão que revela a universalização do evangelho. O evangelho ele não é uma coisa imposta, que você chega assim
Ó, você tem que ser crente. Você não for crente, igual aí a gente vê algumas religiões que até matam em nome do que eles defendem. Se a pessoa não é da mesma ideia deles ali, essa pessoa tem que ser morta, essa pessoa é rejeitada. O evangelho não é isso. O evangelho é algo livre, é algo que, se você aceita, amém. Se você não aceita, é azar seu. O meu dever como cristão, como servo de Deus, é apresentar o evangelho para você. Agora a questão de aceitar, aí já é com você. A ordenança bíblica é a proclamação do evangelho em todo o mundo, capítulo 28 de Mateus e Marcos capítulo 16, 15. Arrepender-se de seus pecados é ter certeza da vida eterna. Quando eu tenho certeza, literalmente, eu me arrependi dos meus pecados, porque eu sei que Deus tem preparado para mim. Essa universalidade se fundamenta na morte do Cordeiro, Jesus Cristo, né, que morreu como Cordeiro e ressuscitou como um leão. O único considerado digno de abrir, de desatar perfeitamente ali, legítimo, o único que tinha a capacidade de abrir o livro e executar o juízo sobre a terra. A cena vista por João fecha a cortina da graça, salvadora da época presente, e dá início aos flagelos que, através da abertura dos 7 selos, serão lançados sobre a humanidade que rejeitou a Cristo. Olha só, nós pregamos o Evangelho da Graça, já falamos sobre isso, que existe aí uma diferença, existem diversas dispensações, e nós estamos hoje na dispensação da graça, foca nisso. Hoje falamos da dispensação da graça. Nós falamos do Evangelho da Graça, vai existir o Evangelho do Reino, que é no milênio ainda, esse Evangelho foi iniciado por Jesus, o Evangelho do Reino, alertando ao povo, é chegado o reino do céu. João Batista também vai falar sobre isso, só que ele vai voltar a ser pregado no milênio. Porém, o Evangelho da Graça está sendo anunciado, só que ele vai cessar, né? A cena é vista por João, naquele momento que ele viu ali o Cordeiro desatar os selos, né, daquele livro, que só ele tinha a capacidade, não havia pessoa. João, ele vai chorar, ele vai ficar indignado. E agora quem é digno de abrir o livro, de desatar o selo? Aí apareceu o Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. Ele foi o único capaz de abrir o selo, de desatar aquele selo. E ali, quando ele abre o selo, o que acontece? Literalmente fecha-se a porta da graça. Literalmente acabou esse negócio aqui de ser salvo ali pela graça. Lembrando que a salvação, desde Adão até a tirada da igreja da terra, só acontece mediante a Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação, só mediante a Jesus Cristo. Só que a porta da graça ela vai fechar, não vai ter agora a graça onde você decide, beleza, e essa parte vai cessar. Vai chegar o tempo do flagelo, vai chegar o tempo aí do que, quando esse selo for aberto, vai ser lançado aí também os 7 selos, vai ter as 7 taças, as 7 trombetas. Pessoal, as pessoas hoje confundem. Vocês sabiam que... Uma pergunta para você: qual é o tempo mais difícil de servir a Cristo? Na lei ou na graça? Eu vou deixar essa pergunta aí para você que é aluno, e você responde aqui, ó, nos comentários, tá bom? E eu vou saber que você assistiu a aula, tá? Ó, responda aqui, ó, qual era da apresentação de Cristo para a humanidade, foi a mais dura, mais severa? Qual lei foi mais severa? A lei ou a graça? Comenta aí, tá bom? Comenta aí que depois eu quero ver as respostas de vocês. Vou ler, vou comentar também sobre as respostas de vocês. Então, abriu-se os selos, aí vem as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 selos. Hoje as pessoas pecam, erram, falham, só que as pensam que acabou, tá tudo bem. Não, tem a lei da semeadura. Cristo, ele tá
ele está vendo o que está acontecendo. Só que para não derramar a ira dele sobre a terra, o que ele faz? Ele vai lá numa das taças e derrama a sua ira na taça. Porém, essas taças já estão quase cheias. Vai chegar um momento que, quando chegar a ponto dessas taças transbordarem, o que Cristo vai fazer? Vai pegar essas taças e vai virar sobre a terra. Só que a igreja do Senhor já vai estar isenta disso. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, o momento da ira virá sobre a terra. É o momento que abre ali os selos, visto pelo apóstolo João. Os juízos de Deus jamais são executados sem que haja oportunidade de arrependimento. Jonas capítulo 3, versículo 10. Você que está assistindo essa aula agora, você está tendo a oportunidade de saber que vai vir um tempo de flagelo sobre a terra. E você está sendo avisado. Hoje você está tendo a oportunidade de ser avisado. Que Deus ele nunca mandou um castigo sobre a terra antes de avisar. Assim foi com todos os profetas do Novo Testamento. Assim sempre foi no Novo Testamento, no Velho Testamento. E assim foi também nos dias de hoje. Deus sempre alerta, Deus sempre avisa o que vai acontecer. E também já está escrito, né? Já está profetizado na Bíblia Sagrada. A maior profecia do mundo está na Bíblia Sagrada. Todos os acontecimentos já estão anunciados. Então ninguém será pego de surpresa. Vai até parecer, que eu estou surpreso. Não, mas a gente sabe que na realidade não existe surpresa. Deus sempre teve o cuidado de alertar o povo. Assim sendo, não é justo que pela negligência das igrejas os povos não ouçam a voz de Deus e sejam apanhados pelo seu juízo. Então, o meu dever é fazer isso que eu estou fazendo, te alertar que virão tempos difíceis. Arrependei. Deus usou Jonas para ir pregar para Nínive, um povo que ele não queria que se salvasse, mas Deus alertou, vai lá, Jonas, você tem que ir lá, tem que alertar o povo que vai vir juízo sobre a terra. Fazendo isso, Deus sempre avisa. 7 na numerologia da Bíblia é um símbolo de plenitude. E nesse caso, nota a ideia de que os olhos do Senhor estão por toda parte, acompanhando passo a passo a ação da igreja na proclamação da mensagem do reino de Deus. Lembra que eu disse que Deus manda o sol para o justo, para o injusto, para o rico e para o pobre? Então, é o que eu apliquei para você já. O Senhor, ele vê, ele está em todo lugar. Então, é tempo de alertar, é tempo de falar para o povo sobre a importância de se chegar a Deus, porque é chegado a proclamar, nós temos que proclamar, porque é chegado aí o tempo do fim. É importante frisar que o Cordeiro, em sua onipresença, não compartimenta o mundo em áreas específicas ou privilegiadas. Em toda a terra ele supervisiona, ele está em todo lugar. Mas no lugar mais terrível que existe, ele está em todo lugar, em todas as partes do planeta, tanto nas áreas espiritual, como na área física, como na área aqui terrena. O Senhor está em todo lugar. Lembra da palavra de Jesus Cristo? Onde tiver 2 ou 3, ali eu estou. É evidente que ele está falando no nome dele ali, está falando de um acordo que as pessoas estavam fazendo ali. Se tivesse 2 acordando no mesmo assunto, ele está presente. Não está falando de reunir, de congregar, não. Está falando de acordo. Estamos em comum acordo, ali eu estou presente. Ali ele estava falando ali em forma humana, mas falando ali como Deus, que ainda que ele era humano, mas ele nunca deixou de ser Deus. É importante frisar, já passei para vocês, como fez Deus com o profeta Jonas anunciando, o evangelho terá de ser pregado a todo mundo para que se cumpra a justiça de Deus. Esse evangelho pregado a todo mundo, já falei sobre isso, que não se trata da graça. Existem bastante pessoas que já morreram que não ouviu o evangelho ainda. Se o evangelho é universal, a morte do Cordeiro teve também o mesmo caráter. Apocalipse 5:9, 2 Coríntios 5:15. Não há exclusividade nesse ato de entrega voluntária e substituta em favor do homem. A visão do papel transcultural da igreja. É aí que entra o papel transcultural da igreja, segundo Atos capítulo 1 e 2.
Sua visão não pode ser circunscrever a comunidade local, mas deve se ampliar-se até as últimas fronteiras. Lembrando que eu falei sobre isso aqui, não é você chegar aqui nos dias de hoje, vamos fazer aqui, colocar umas luzes na igreja aqui, porque é isso que jovem gosta, é isso. Não, não é nada disso. Está falando de cultura. É eu chegar lá na África e saber que o culto ali, por exemplo, tá? Estou falando da África, mas existem lugares no Brasil também que você tem que tem culturas diferentes. Mas eu chegar lá, o costume lá, o culto, eles dançam, eles tocam ali um tambor e faz aquela festa toda. Cultura. Quando eu entendi, quando eu aprendi que Cristo, ele tomou para si, ele salvou línguas, tribos e nações, eu entendi que o evangelho não se baseia em costumes. Quando você traz isso para sua mente, você se liberta de muitas coisas, de muitas práticas humanas, que o evangelho não se baseia em práticas humanas. Então Deus tomou para si línguas, tribos e nações. Tem pessoas que têm um costume diferente, então eu tenho que me adaptar ali, naquele contexto, para aplicar o evangelho do Senhor. Então eu tenho que saber do que aquele povo utilizam para me entrar por ali para apresentar Jesus. Lembra de Paulo? Tenho visto que vocês têm um altar aqui ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. É disso que a Bíblia está falando. Então vamos, o mesmo conceito de modo do cristalino, na visão de João, ali a expressão de toda tribo, língua e raça, nação, Apocalipse capítulo 5, 9, implica na proclamação simultânea, do evangelho até os confins da terra. Então, implica-se na proclamação simultânea do evangelho até os confins da terra. Então, é essa a colocação que eu tenho que ter. É utilizar do que está ali para apresentar o verdadeiro Cristo. E não forjar um Cristo onde, não, vamos fazer igual eles fazem, por causa disso, por causa daquilo. Temos que ter muito cuidado com isso. Está falando de cultura. Como absoluta segurança que a doutrina de missões é bíblica, mesmo que esse termo não aparece nas Escrituras. É bom enfatizar sobre essa questão de missões, porque algumas coisas a Bíblia não tem escrito ali, isso não pode, isso é aquilo, existe isso. Por exemplo, existem diversas formas de pecado que na Bíblia não está escrito, mas Paulo ele alerta que de diversas coisas que não se devem fazer, e aí ele acrescenta assim, e todas as coisas semelhantes a essas, para a gente fugir, para a gente evitar. Por exemplo, o termo, a palavra trindade, se ela não está na Bíblia, mas existem provas, provas, diversas provas da trindade na Bíblia. Então você vê isso, é muito claro, na bênção sacerdotal, na bênção apostólica, e em diversos outros lugares existe a presença aí da trindade, mas o termo, o nome não existe. Então isso aí é coisas que, se você mergulhar na Bíblia sem ali uma opinião formada, você vai ver, vai ter aí a revelação correta. Mateus capítulo 28. Aqui significa povos envolvendo cultura, dialeto, tradições, modo de vivendi, visão de mundo, outras particularidades. Então ele vai alertar para a igreja no capítulo 28, 19, para ir por todo mundo. Esse mundo aqui, essa colocação aqui, literalmente está falando de povos. Nós temos que, na matéria de hermenêutica e homilética, você vai aprender muito a diferenciar o que é essas colocações de mundo. Existe mundo cosmo, existe mundo pecado, existe mundo falando do povo. Então existem diversas formas de tratar aí as colocações de palavras aí. Você vai aprender muito isso na hermenêutica homilética. Nós já temos essas aulas disponíveis aí também na playlist do curso teológico, só você ir lá e você vai ficar por dentro desse conteúdo. A visão que revela o cumprimento da missão da igreja sobre a terra. A visão do Apocalipse implica em afirmar a dupla grandeza da missão da igreja. Qual é ela? Vamos falar delas aqui.
Os anjos gostariam de ter assumido essa tarefa, mas coube a nós, né? Deus direcionou a nós para esse trabalho tão glorioso. Você vai ver isso aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. O 2 aí, ó. Trata-se de tarefa gigantesca alcançar cada tribo, língua, povo e nação em seu próprio meio cultural antes que Jesus venha. Para executá-lo, só há uma forma: mobilização total e prioridade absoluta. Nenhuma atividade, por mais importante que seja, poderá subtrair o tempo e recursos dedicados à evangelização mundial. Nada que você faça nesse mundo de tão grandioso, de tão importante, será mais importante do que evangelizar. Porque o nosso chamado é para resgatar a vida, para salvar almas. E quem ganha almas sábio é. Dizer que falta recursos é uma desculpa muito esfarrapada, é uma desculpa muito visível. Outro lado, a tecnologia hoje põe o mundo dentro de casa. Assim sendo, resta apenas agir rápido. Olha, estou falando com vocês aqui, estou aplicando uma aula aqui com vocês através da tecnologia. Então, tem diversas formas de evangelizar. No início da aula nós falamos aí da questão do tempo, né? Que o evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. E como que nós gastamos bastante tempo inutilmente. Na sua rede social, tem algum evangelismo? Tem alguma forma de evangelismo? Você fala de Jesus nas suas redes sociais? Então é dessas coisas. Então não existe desculpa para, eu não tenho condições, eu não sei falar. Se você é tímido, manda lá um versículo de orientação, uma pregação, um ensinamento, um louvor. Então assim você vai estar fazendo, de certa forma, você vai estar fazendo o ID do Senhor. Todavia a visão de João traz uma boa notícia. A igreja não falhará. Ela cumprirá a sua missão, custe o que custar, nem que seja preciso vir o vento forte da perseguição para espalhar os seus membros pelo mundo. Assim como aconteceu no Pentecostes, né? Ficar em Jerusalém tem que do alto se fosse revestido de poder. E como eles estavam acomodando, Deus mandou a perseguição, eles se espalharam para evangelizar. Se você não evangeliza, você não é igreja. Se você não fala de Jesus, você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele enaltece a Jesus. Viu que forte? Viu como é fácil descobrir se nós temos o Espírito Santo ou não? A igreja será toda tribo, língua, povos e nações. Então nós vamos encontrar pessoas de toda parte do mundo. É a igreja de pessoas brancas, negras, asiáticos, de tudo quanto é tipo, todas as formas nós vamos encontrar ali. 12º tópico, a igreja e o denominacionalismo. Nós vamos falar disso aqui agora. Como compreender o seu papel à luz das Escrituras? O surgimento contínuo do crescente de novos ramos de denominações, a necessidade dos crentes, principalmente aos novos na fé, a saberem como comportar-se nesse contexto. Nós vivemos num contexto onde existem diversas denominações. Qual que é a certa, Esaú? Qual que eu devo ir? Qual que eu devo seguir? Vamos, essa questão de placa, essa questão de ministério, isso não é o foco. O foco é o evangelho. A orientação que eu te dou aqui nessa aula é que você tem que ir numa igreja onde Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é Deus, os três formam um. Você tem que ir num lugar onde que professa, que defende que o pecado, ele é pecado, não existe, tem coisa que não. Pecado sempre será pecado, desde o início até o fim. Então você tem que entender que aonde o lugar que fala, que prega, que defende que Jesus ele veio para resgatar o que havia perdido, para salvar a humanidade, mas que vai vir tempos difíceis sobre a terra, e quem não estiver firmado na oliveira verdadeira, então você tem que entender, quando você aplica isso, quando você faz a igreja que defende, que prega o verdadeiro evangelho, então essa é a igreja que você deve seguir. A doutrina da igreja no Novo Testamento,
O seu ensino acerca da estrutura da igreja encerra basicamente em duas verdades. Qual elas? Aponta para o seu caráter universal, Atos capítulo 20 e 28, e cultiva no seu viver diário a comunhão. Então isso era visto cotidianamente na vida dos crentes daquela época. Então o pessoal olhava e se engraçava, você achava graça, achava legal, que havia mudança. Onde eles passavam havia mudança. Então esse é o primeiro caráter, essa é a primeira parte universal que deve existir no crente. As expressões paulinas de Efésios capítulo 4, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Transmitem essa ideia deixando explícito que a igreja de Cristo está acima de qualquer estrutura humana. Então, a igreja correta, a igreja qualificada para você ir, para você fazer parte dela, é a igreja que defende e prega que, Efésios capítulo 4, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Pronto, você achou a igreja correta, a igreja para você fazer parte. O 2 aí é o ensino do Novo Testamento revela o caráter local da igreja. Então o Novo Testamento é para nos orientar a viver como a igreja se comportava. Não determina nenhuma nomenclatura específica, ou seja, não existe uma placa da igreja que essa é a correta, não existe. Então nós temos que desapegar dessas coisas. Ao se referir à igreja local, o livro de Atos, padrão da igreja do Novo Testamento, usa em quase todas as referências o designativo igreja para identificar sem nada acrescentar. Razões para a existência das denominações. As principais razões para isso é não concordância em tal assunto, as pessoas divergem ali de opiniões, aí acontece muito isso, né? A expressão local é porque existem tantas denominações com estrutura autônoma, o nome variado às vezes tão dispares, ou seja, não confere. É tão ampla a diversidade que existe em tudo um pouco nesse universo. Até igrejas que estimulam o suposto consulta a espíritos, pessoas que oram por mortos e outras aberrações parecidas com essas aí. Então hoje existe igreja para tudo. Para tudo você encontra. A pergunta em apreço é feita com frequência, principalmente pelos não crentes. Quando estão sendo evangelizados e precisa de resposta, qual é a igreja correta que eu devo seguir? Então, você vai usar aí de Efésios capítulo 4, e versículo 4 e 6. Essa é a igreja correta. Esses movimentos passaram a receber denominações próprias identificadas como ideias e defendidas por seus líderes, ou seja, opiniões da pessoa é diferente da minha, então ele não sirvo mais para fazer parte dessa igreja, vou abrir uma igreja aqui. Lembrando, irmãos, que uma coisa que eu sempre falo e vou falar para vocês, que se discute política, se discute religião, essas coisas têm que ser discutidas, porque nós só existimos hoje, a igreja, nós pentecostais, a igreja protestante só existe hoje por causa lá da reforma protestante, que Lutero, através de Deus, ele foi discutir algo que não estava certo. A forma que ele estava pregando o evangelho, aplicando o evangelho, não era a forma correta, que a salvação é pela graça, é pela fé, mediante a fé, é pela graça mediante a fé. Então ele estava fazendo diferente, então precisou de alguém discutir. Então tem coisas que tem que ser discutidas. Por isso que Lutero ele foi ali e brigou mesmo. Não é desse jeito, vocês estão aplicando errado, e ali ele vai fazer ali a aplicação ali das suas 99 teses, as teses ali de Lutero. Então existe coisa aí que tem que ser discutida. A unilateral, extrema ou isolada a determinadas
De outro lado, a negligência que despreza certos ensinos bíblicos. Uma igreja, ou seja, um dos motivos também da diversidade de denominações é, que eu já falei para vocês, procurar uma igreja que eu me adapte que se adapte a mim. Ou seja, uma igreja do meu jeito. E evangelho não é nada disso. Evangelho é transformação. Evangelho exige transformação. Então as pessoas hoje estão procurando a igreja sob o prazer. Da forma que a igreja, que ele vive, ele quer encontrar uma igreja dessa forma. E evangelho não é isso. Evangelho é transformação. É literalmente, é mudança. Junte-se a isso a falta de amor e de espiritualidade, né? Aí sempre vai surgindo aí uma nova denominação. No Brasil, apenas como exemplo, a Assembleia de Deus se iniciou em 1910, 1911, como missão da fé apostólica. A partir de 1918, adotou o nome aí, né, Assembleia de Deus. Vocês viram como é que surgiu a Assembleia de Deus? Né, isso apareceu e surgiu aí através dos missionários, o Grunewald, Daniel Berg Grunewald. Eles em 1910 aí, chegou em Belém do Pará, em 19 do 11 mais ou menos, é isso, chegando ali de 1910 em Belém do Pará, e ali iniciou a Assembleia de Deus. De lá para cá aconteceu diversas extensões aí de outras igrejas utilizando esse mesmo nome. Pastorando mesmo que o seu tempo tenha terminado. O que a gente vê também hoje em dia, uma das formas das divisões também, é aquele pastor que terminou o tempo dele e ele insiste em ficar ali, já está conduzindo de forma errada. Ele insiste em ficar na liderança ali e não passa ali a liderança para outras pessoas, e acaba aqui também acontecendo divisão nisso aí também. Se não há disposição para ouvir a voz do Espírito, como fez a igreja primitiva, reunida em conselho na cidade de Jerusalém, a dissidência surge e acaba gerando aí novos grupos denominacionais. Por último, o denominacionalismo pode ser compreendido como parte da vontade permissiva de Deus. Tem também a parte, dividiram aqui, mas foram para uma terra, foram para lugares onde não existe, não tem congregações, não tem igreja. Então tem também que entender que tem partes aí que é vontade de Deus. Você não vê quando, no momento ali que Paulo desentendeu com Barnabé a respeito de João Marcos, eles se dividiram, mas o evangelho não deixou de ser pregado. Paulo e Silas foram para um lado, e Barnabé e João Marcos foram para outro lado, e assim o evangelho foi pregado. Como lidar com a existência de denominações? Alguns pontos precisam ser levados em consideração. Buscar a unidade fraterna e aperfeiçoamento espiritual dos santos, deve ser de todos, né? E o outro aí é a unidade orgânica, espiritualmente falando, mas não precisa ser necessariamente organizacional. Então, administrativamente autônomos e que sejam fraternas, relacionadas-se sobre bandeiras do mesmo Espírito. Não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e negociáveis da palavra de Deus. Tem coisas que não tem como negociar, não tem como barganhar. A palavra de Deus é e será perfeita da forma que é. É necessário ainda que se busque um relacionamento de respeito mútuo e usar termos que jacosos, que ridicularizam os irmãos que pertencem a outras denominações. Isso não agrega. Ou seja, ficar falando das pessoas que é muito parada, assim como eles também ficam falando que nós pentecostal pessoas que gostam de pular e de fazer aquilo. Então essas coisas não agregam, não somam, e o Espírito Santo não não se agrada dessas zombaria, né? Na verdade, o Espírito Santo não se agrada de zombaria. O céu é para todos que confessarem o nome de Jesus Cristo
e que dele são aqui da terra. Então o céu é para todos. Projetos comuns ao povo de Deus, desde que a contabilidade esteja... Projetos comuns ao povo de Deus, desde que a centralidade esteja na pessoa de Cristo. O culto sempre tem que ser cristocêntrico. Por exemplo, no dia da Bíblia, independente da igreja que você seja, mas se você, o centro dali é Cristo, no dia da igreja, todas as denominações, tinha que reunir para fazer uma comemoração aí no dia da Bíblia, no dia do pastor. Então, todos tinham que se reunir. E a gente vê que não é dessa forma, né? Infelizmente. Aí, só assim, respeitando-se as diferenças, que a igreja continua crescendo. Então, tem que ser dessa forma. A igreja e o trabalho feminino. Então, é um assunto muito interessante que deve ser aplicado, que nos dias de hoje existe muito machismo nessa questão também. Uma coisa que eu sempre falo já no início desse assunto é que Deus, quando olha para nós, ele não enxerga que um homem ou a mulher no sentido de salvação. Ele olha e vê almas, que o homem e a mulher são almas, que ele morreu e pagou o mesmo valor pelo homem e pela mulher. Ele não pagou mais caro pelo homem e um valor mais em conta pela mulher. Não foi assim. A salvação não é dessa forma. Então a salvação não existe valores divergentes. É um único valor que ele pagou por todos. Não bastante os avanços, esse tema ainda gera polêmica em determinadas áreas do movimento evangélico. Provavelmente em virtude de alguns preconceitos contra o trabalho feminino na igreja. Já de início, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem que mais se envolve na igreja? É lógico, se você respondeu a mulher, que é a mulher. Você pode ver que em todas as reuniões que acontecem, a porcentagem maior, desde quando seja para todos, a porcentagem maior sempre será de mulheres. As mulheres sempre se dedicaram mais às coisas de Deus. Hoje existe aí discriminações contra a participação da mulher nas atividades eclesiásticas, que as pessoas perdem a paz com isso. Que eu não aceito ser pastoreado por uma mulher, isso, aquilo. Gente, você vê tantas pessoas que não dá lugar, tantos homens aí que não dá lugar, e as mulheres vão tomando espaço mesmo. A mulher sempre vem conquistando espaço, tanto na vida no material, no profissional, como nas áreas espirituais também. Então isso aí é a dedicação. Eu lembro que eu falei no início da aula, o preparo é você se dedicar. Deus vai utilizar, Deus tem compromisso com quem é compromissado. Deus não mexe com gente à toa. Então você quer ser algo, se prepara para algo e Deus vai utilizar o que você tem nas mãos. Deus sempre vai trabalhar com o que você tem nas mãos. Então você precisa estar apto. Então essa questão aí do ministério masculino ou feminino, isso depende das suas condições, do que você vai ter em mãos. O resgate da mulher no cristianismo. Há quem diga, né, que Paulo era até machista pelo fato de ele falar, tem uma situação que ele até menciona que para a mulher ficar calada, né, não falar, mas ali ele estava falando que de um assunto tão simples de entender, que o que ele estava referindo ali, que perguntas que as mulheres estavam fazendo ali naquele momento da reunião ali, eram perguntas que davam para ser feitas em casa pelo marido e ser resolvida ali, mas não de apregoar, de ensinar. O foco não era esse. A posição da mulher é levá-la à sua verdadeira condição diante de Deus. Ver se tal propósito, por exemplo, na própria linhagem de Cristo. Quanta mulher, né? Se você vai ler em Mateus capítulo 1, lá na genealogia, você vê o tanto de mulher que entrou ali na linhagem de Jesus. Até porque não seria possível o nascimento de Cristo se não tivesse uma mulher, né? Então, por aí você já vê. Mateus, em suas genealogias, refere-se aos ancestrais somente pelo lado paterno, mas há destaque 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria. Então são enfatizadas ali essas mulheres que teve grande participação aí. Apenas
Sobre Ruth e Maria não pesava nenhum deslize moral. Tamar prevaricou com seu sogro, né? Quem conhece a história sabe por que ela fez isso. Raabe vivia como uma prostituta em Jericó. E Betseba, ela cedeu ao galanteios aí de Davi, né? No capítulo 2, 2 Samuel capítulo 11. Então tudo isso você vê. E só Ruth aí, né? A Moabita, e Maria, que ninguém encontrou falha nelas. Deus não oculta as transgressões dos personagens bíblicos. Pelo contrário, isso dá mais veracidade na palavra de Deus. Fica submetido no texto sagrado que elas se arrependeram de suas falhas morais e mudaram de atitude, porque creram na obra redentora futura de Cristo, que alcançou os fiéis do Antigo Testamento. Lembra da situação de Raabe? Raabe, ela viu o testemunho, ela sabia do histórico e ela acreditou que com Deus ela seria resgatada, ela teria um futuro melhor. Então foi isso que aconteceu. O aparecimento de seus nomes na genealogia de Cristo dignifica a mulher como parte da linhagem que suscitou o Redentor na decaída humanidade. Esse enfoque enaltece o papel da mulher, é visto também no ministério de Jesus. Além de 12 discípulos, aparecem diversas mulheres que seguem onde quer que ele passe. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. E sem contar que diversas dessas mulheres citadas aí eram mulheres que contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus, hein, tá? Isso aí, elas investiam muito dinheiro ali no ministério também para ajudar. Algumas são citadas até pelo nome, igual Maria Madalena, Joana e Susana, como pessoas que não só acompanharam, mas contribuíam, né, investiam ali seus bens na manutenção do ministério. Então, nós vemos aí Maria Madalena e outra Maria, sejam as primeiras a ver a Jesus Cristo ressuscitado. Isso aqui é forte, isso aqui tem revelações profundas nisso aqui. Duas mulheres foram as primeiras a ver Jesus Cristo ressuscitado. Elas tiveram o privilégio de avisar os homens. Ainda que os homens ali ficam um pouco incrédulos, mas Deus apareceu primeiro a elas, para que desse a notícia aos demais, para deixar nítida e destacada aqui a posição do cristianismo e a participação da mulher. A mulher, na minha opinião, a mulher é mais comprometida aí com as coisas de Deus. A posição da mulher na igreja primitiva. A inauguração da igreja lá, as mulheres são participantes desde a primeira hora, incluindo-se o grupo da mãe de Jesus. Subentende que elas viviam a sessão do Senhor, participaram da assembleia que escolheram o sucessor de Judas e estavam presentes no dia em que o Espírito Santo desceu na igreja. Foram ali também batizadas, né? Se foi assim desde o princípio, por que negar hoje a oportunidade de serem usadas pelo Senhor? Se lá no tempo dos apóstolos elas eram úteis, trabalhavam, exerciam o trabalho, por que hoje nós vamos inventar moda, sendo que a igreja foi iniciada lá? Sendo que hoje nós temos que se espelhar na igreja primitiva. Entende? Se eu devo se espelhar na igreja primitiva, então por que hoje vai privar a mulher do trabalho na igreja? Não se trata aqui de substituir o homem em sua função dentro da estrutura social, mas sim utilizar de todos que queira trabalhar para o Senhor. Essa é a questão. As mulheres se destacam também na igreja primitiva pelo seu envolvimento no serviço de assistência social. Lembra aí de... A primeira mencionada foi Dorcas, Atos capítulo 9, que é movida pelo amor de Deus e empregou a vida a servir o próximo, a cidade de Jope. Evangelho é isso, irmãos. Dar vida pelo próximo. E o evangelho se resume nisso. Mateus capítulo 12, versículo 7, capítulo 7, versículo 12, relata isso também. Que eu vou mostrar que eu amo. Tudo que eu quero que as pessoas me façam, eu devo fazer antes pela pessoa. Assim eu vou viver o evangelho do Senhor.
A sua morte trouxe grande tristeza na cidade. Um fato que chama atenção, a sua história, ela também é chamada de discípula. Atos capítulo 9, versículo 36, aí é 40. A segunda mulher aparece na Epístola aos Romanos, trata-se de Febe, a igreja de Cencreia. Paulo aqui começa a apresentar aqui alguns nomes aqui, diferentes aqui, de muitas mulheres que contribuíram no seu ministério. Do mesmo jeito que ela é recomendada por Paulo para que seja recebida com a mesma hospitalidade com a qual honrava os servos de Deus. Romanos capítulo 16. Então, muitas mulheres são mencionadas aqui. E é tanto que na hora de saudar outros casais, o apóstolo faz a ordem. Geralmente ele sauda o marido e depois sauda a esposa. Você vai ver no caso de Priscila e Áquila aí, quando ele vai saudar o cooperador do seu ministério apostólico, inicialmente aparece o casal Priscila e Áquila. Então a Áquila aqui, ela era mais influente. A Priscila aqui era mais influente. Priscila aqui tinha um destaque maior do que a Áquila. Era uma mulher que cedeu espaço aqui para a igreja aqui, e ela tinha maior envolvimento mais do que o seu marido. O que as cooperadoras de Paulo faziam no texto não esclarece, mas é um detalhe de menor importância. O que conta é o reconhecimento pelo trabalho que elas faziam. Então, ou seja, o trabalho que elas exerciam, isso não vem um caso, mas que elas estavam lá e estavam exercendo o trabalho. 1 Coríntios capítulo 9 e 5, a ter companhia de mulheres santas em seu ministério apostólico. Em Filipenses capítulo 4, conta aqui de duas cooperadoras que precisavam ajustar sua sintonia no seu relacionamento interpessoal, Paulo orienta elas aqui. Os que apelam para 1 Coríntios capítulo 4, quando vai falar aí do que eu já expliquei para vocês, que estejam caladas, isso é interpretação de forma errada. A proibição das mulheres interromperem os cultos com as perguntas que podia ser feita em casa, Essa é a questão de Paulo falar sobre isso aí. Foge da lógica pensar que um segmento tão grande, maior do que o dos homens, não tenha nenhuma contribuição a prestar. As mulheres têm maior sensibilidade para atuar nas áreas nas quais o sexo masculino pouco produz. Nem sempre o homem se mostra disposto, assim também nem sempre a mulher também, Mas entre o homem e a mulher se dispõe a mais. Elas são membros de corpos de Cristo e desfrutam dos mesmos deveres e privilégios de todos os demais membros. Sem nenhum subterfúgio quanto aos homens, não querem o mesmo fazer, são elas quem Deus usará para levar diante o seu propósito. O cristianismo resgatou a mulher e a elevou à sua verdadeira condição diante de Deus. Na igreja primitiva, elas ocuparam o seu espaço como cooperadoras e tiveram o seu trabalho reconhecido. Cabe à igreja de hoje compreender que a dedicação feminina na obra do Senhor não é menos importante do que o trabalho empreendido pelos homens. Ambos têm o seu espaço no corpo, segundo a vontade soberana de Deus. Irmãos, vamos falar aqui de preparo, de uma festividade, de organização de um evento. Coloca um grupo de homens para organizar e coloca um grupo de mulheres. Mas é 1000 anos de diferença que o trabalho das mulheres será melhor que o dos homens. Entende? Então, para projetar um encontro, uma palestra, alguma coisa assim, as mulheres sempre serão melhores nessa questão. Então, todos nós temos nosso espaço. Lembrando que um não deve invadir o espaço do outro. E assim, todos prestaremos um ótimo trabalho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, concluímos aqui a nossa aula e na próxima semana estaremos de volta aqui com mais uma lição para a glória do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, comentem aí e até a próxima aula.